Olá pessoal, tudo bom com vocês? Prontos para mais uma aulinha? Para aquelas que não me conhecem, eu sou a Rita da Teteia Brinquedos de Pano e na aula de hoje nós vamos ensinar a fazer esse lindo travesseirinho de pescoço para criança. Aqui nós temos uma girafinha, olha que coisa fofa. Então, bora lá começar a nossa aulinha. Bom, assim como todas as aulas, nós temos a lista de material e os moldes no link que está abaixo aqui do vídeo, ok? Eu já trouxe tudo devidamente riscado e quero passar para vocês que a gente vai usar pouquíssimo material, um tecido de algodão e alguns retalhinhos de feltro para a gente compor o rostinho do nosso bichinho. Na verdade, eu vou ensinar vocês a fazer a capa. Porque, olha, eu fiz um travesseirinho, aqui tá o travesseirinho. Eu enchi com a fibra siliconada. O molde do travesseirinho é o mesmo, né? A gente vai pegar um tecido, dobrar ao meio, fazer o risco, costurar, encher o travesseirinho e ele vai estar prontinho. E aí a gente pode fazer várias capinhas para ele, com a aberturinha aqui, ó, pra gente trocar, tá vendo? Como se fosse uma fronha mesmo, né? Só que é uma fronha com uma carinha de um bichinho, de algum objeto, pra animar aí a criançada. Então vamos lá. Eu já risquei o tecido principal. Por conta da abertura, a parte de trás nós vamos ter que fazer em 2 tecidos separados, certo? Para poder fazer o transpasse aqui da fronhinha, ok? Só que para a gente costurar o travesseirinho, a gente vai precisar ter a orelhinha pronta, porque a orelhinha nós vamos colocá-la já quando costurarmos o travesseirinho. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser passar uma costura nas 2 orelhinhas e nas anteninhas da nossa girafa, ok? E vou aproveitar também para fazer aqui a parte do focinho da nossa girafinha, que é um pedacinho de feltro branco. Vocês vão encontrar no molde marcado onde a gente vai ter que colocar essa parte branquinha aqui do feltro, né? A gente já vai encontrar marcado. Então, eu vou na máquina, eu vou passar uma costurinha aqui e vou costurar as antenas e as orelhas. Lembrando que como nós vamos desvirar a peça, a gente tem que deixar uma abertura. Nós vamos deixar aqui embaixo e nós vamos deixar nessa parte aqui, ok? Então, eu vou na máquina e vou passar essa costura e volto com vocês. Olha, costurei então aqui, que vai fazer o focinho da nossa girafinha. E costurei as orelhas e as anteninhas. Então agora eu vou recortar as orelhas e as antenas, tá? Enquanto eu tô recortando aqui, para você que tá acessando pela primeira vez aqui o canal, não esquece depois de se inscrever, de compartilhar, né? E deixar seus comentários se vocês gostaram das aulas, da aula. A gente gosta aí da participação de vocês, ok? Então, vamos lá. Como o tecido que eu tô usando aqui é o feltro, eu não tô deixando uma margem muito grande do corte, até porque é um tecido bem grosso, encorpado, né? E não desfia também, então a gente não precisa deixar uma margem muito grande, pode ser uma margem mais rentinha a costura. A gente tira o excesso aqui da linha. E eu durante as aulas costumo usar a linha branca, mais para vocês verem realmente a costura, como é que pega, como é que faz. Se eu usar uma da mesma cor, vocês não vão, né, não vão observar.
mas ao fazer a peça, né, para presentear ou para vender, procurar usar a linha da mesma cor ou bem parecida, né, para não dar muito contraste, tá? Olha, aqui nós temos, né, essa costura entrando na peça, então a gente vai dar um piquezinho, só cuidado para não pegar a costura. E agora esta daqui. Vamos descartar esses... E agora, com a ajuda do nosso famoso palitinho, nós vamos desvirar tanto as anteninhas quanto as orelhinhas da nossa girafa. Então, sempre que a gente fizer uma costura, que a gente tiver que desvirar, né? A gente vai ter que fazer uma abertura na peça. Você até pode costurar ela inteira, mas a gente vai ter que abrir alguns pontos para poder desvirar a peça, ok? Então tá aqui, ó. Chegamos aqui, a gente vai desvirar e já vai vincar aqui nas costuras, ok? Então aqui nós temos uma anteninha. Vamos para a orelha. Nós vamos encher um pouquinho a orelha, vamos colocar um pouquinho de fibra siliconada, tanto na antena quanto na bolinha da nossa antena, que é para ela ficar mais fofinha. Olha, desviramos então as duas orelhas e as duas anteninhas. Nós vamos deixar a anteninha pra cá, porque a anteninha nós vamos colocar depois da capinha pronta. O que eu queria falar pra vocês é com relação ao travesseirinho. Eu não vou mostrar aqui na aula como fazer, porque, assim, é super simples. Se você fizer a capinha, você vai conseguir fazer o travesseirinho. Porque é simplesmente colocar dois tecidos um sobre o outro, o molde, costurar a volta inteira, lembrando de deixar um espacinho para desvirar a peça, fazer o enchimento e fechar. Se você não quiser fazer o travesseirinho, você pode já fazer direto aqui a nossa, no caso aqui, a nossa girafa. Só que aí a gente vai ter que deixar uma partezinha aberta para fazer o enchimento dela, tá? Como eu dou várias aulas, né, e dou algumas opções de modelos, né, das peças que eu faço, eu já fiz o travesseirinho, que aí eu ensino numa próxima aula a fazer uma outra capinha de um outro bichinho. Vamos lá, ok? Como a fronhinha do nosso travesseiro de pescoço, ela é aberta, a gente tem que usar dois tecidos, como eu falei para vocês no início da aula. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer, em cada lado dos dois tecidos, nós vamos fazer uma pequena bainhazinha, porque a gente vai transpassar uma na outra, ok? Então, olha, a gente vai fazer uma bainha pequenininha
e nós vamos passar uma costura. Eu sempre que faço uma bainha, eu dobro 2 vezes para não ficar desfiando. Então, ó, a gente vai fazer uma bainha assim de meio centímetro. Eu vou fazer nos 2 tecidos e depois eu volto pra gente montar e passar a costura do nosso travesseirinho, tá bom? Ó, fizemos então a bainha dos 2 lados, né, nos 2 tecidos. Agora nós vamos encher um pouquinho só a orelhinha. Só para ela ficar um pouquinho fofinha, não precisa encher muito não. Até porque, como eu falei para vocês, o feltro é um tecido super armado, então ele por si só fica firme. Mas a gente vai colocar um pouquinho da fibra, com o auxílio do palitinho, tá? Então a gente vai colocar um pouquinho nas 2 orelhinhas. Pronto. Agora a gente vai aqui. Olha, aquela aqui eu fiz de modelo, eu usei todos os tecidos são de algodão, né? E eu fiz tipo um composê. Mas depois, pensando, né, a hora que eu tava montando a aula pra vocês, eu falei, eu vou fazer as orelhas e as antenas de feltro, até porque eu costurar na peça do que o próprio tecido. O tecido, ele é mais molengo, né? Não é tão firme. Então, eu acho uma boa fazer com o feltro. Mas pode fazer com o tecido. Aí vocês veem as 2 maneiras. Pronto. Então, nós enchemos aqui as 2. Qual vai ser o nosso próximo passo? Deixa eu botar pra cá. Primeira coisa que a gente vai fazer... Ó, eu também costurei, né? Eu passei aquela costurinha. Nessa parte que vai ser a... Eu vou marcar aqui, onde que é o meio da peça. Porque a gente vai ter que deixar o transpasse, né? Então, meio... Então, aqui é o meio do tecido. O que nós vamos fazer agora? Ó, tá marcadinho aqui. Direito com direito. Então, a bainha pro lado de cima. Vou colocar aqui. A mesma coisa com esse outro tecido, direito com direito. E a gente vai ter esse transpasse aqui, que vai ficar aberto pra gente colocar o travesseirinho, tá? Então, deixa eu só...
Pronto, então aqui eu vou colocar, já vou segurar aqui, ó. Vou acompanhar. Virei aqui. Vou colocar mais um alfinetinho aqui. Agora nós temos que colocar as orelhinhas da nossa girafinha. Ela tem que ficar entre os dois tecidos, né? Ela tem que ficar aqui entre os dois tecidos, porque na hora que a gente virar, vai ficar pra fora. Então, a primeira orelhinha, eu vou colocar ela aqui, porque é vai ser desse lado de cá. Está aqui. Eu vou colocar um alfinete também para vamos colocar as orelhinhas. Ela tem que ficar aqui, nesse espaço, entre a costura de cá e a costura de cá. Então, olha, vou colocar ela aqui. A distância é de mais ou menos 2 dedinhos. Ó. Que vão mandar o caminhão. Então, nós colocamos a orelha entre as duas costuras que nós vamos fazer. Vamos deixar mais ou menos um meio centímetro a 1 centímetro para fora da costura. E vamos colocar um alfinete aqui, tá? E nós vamos fazer o mesmo com a outra orelhinha. Só que a gente vai colocar ela do lado de cá. Aqui, ó, mais ou menos uns 2 dedos. Aqui, como é curva, a gente vai colocar mais ou menos uns 3 dedinhos, tá? Então, ela vem pra cá. A gente vai colocar ela aqui também. E ela vai vir assim. Então, vou colocar primeiro um alfinetinho aqui. A marcação de onde você vai colocar já vai vir no molde, tá bom? Aí você não se preocupa. No molde você vai encontrar onde tá a marcação para você colocar a orelhinha. E agora a gente só coloca mais uns poucos alfinetes aqui para não andar o tecido. Então, no caso da fronha do travesseirinho do pescoço, a gente não precisa deixar nenhuma abertura para virar. Porque, como tem o transpasse do tecido nas costas do travesseirinho, vai ter abertura. Então, a gente não precisa deixar nenhum espaço sem costura. A gente vai costurar a volta inteira. Olha, você pode usar o atualhado para fazer o microsoft, o soft, o moletom. Aí o tecido que você achar mais conveniente. Então agora o que nós vamos fazer? Nós vamos passar uma costura na volta inteira, ok? Vou começar por aqui, aonde tem o transpasse, que é pra firmar bem a costura. Vou passar a volta inteira. Vou passar e volto com vocês, tá bom?
Olha, costuramos a volta toda. Temos a abertura aqui, que é por onde nós vamos desvirar. Só que antes de desvirar, o que nós vamos fazer? Nós vamos dar uns piquezinhos aqui na volta toda, porque senão vai ficar repuxado. Como eu sempre falo pra vocês, toda costura que a gente fizer que invada a peça, né, que entre pela peça, a gente tem que fazer esses piquezinhos pra não repuxar, ok? Bom, feito isso, a gente vai desvirar. Eu vou desvirar primeiro a parte que tem as orelhinhas. Ó, tô colocando as orelhinhas aqui pra frente. Ó, elas vão sair primeiro, tá vendo? E agora a gente vai desvirar essa outra parte. Agora, o que nós precisamos fazer? Nós vamos pregar as anteninhas, os olhinhos, e tá pronta a nossa girafinha. Então, eu vou colocar um pouquinho só de fibra para encher aqui essa bolinha. Agora a gente vai fazer o quê, ó? Vou virar um pouquinho desse pescocinho aqui da anteninha pra dentro. Que aí vai ficar mais firmezinho na hora da gente costurar no travesseirinho. Gente, eu vou pegar uma... Ó, uma pinça de sobrancelha. É mais fácil, tá? Ela é pontudinha e a gente vai colocando pra dentro, ó. Bem mais fácil. A gente vai fazer a mesma coisa com essa daqui. Olha aqui, desvirei a peça, as orelhinhas devidamente colocadas. O que nós vamos colocar agora? Os olhinhos. Eu já falei em várias outras aulas, mas eu vou repetir porque
Sempre tem gente nova no canal, graças a Deus. Então, quando eu vou aplicar partes muito pequenas nos bichinhos, nas bonecas, eu utilizo uma, chama entretela dupla face termocolante. Ela é vendida por metro, toda loja de artesanato, de aviamentos, armarinhos, tem essa entretela, né? Ela é dupla face porque ela tem uma cola que cola no tecido principal, que já foi colado aqui no feltro, e fica a película. Quando a gente tira, a gente vai colar a outra parte dela no tecido que a gente vai aplicar, ok? Então, eu uso porque é muito mais fácil da gente riscar, porque é difícil riscar no feltro. O feltro é muito poroso, tem aqueles pelinhos que ficam soltos, então quando você vai passar o lápis ou a caneta ou o giz, sai do lugar. Então eu uso isso porque fica muito mais fácil o trabalho. Tá, assim, acho que o metro custa 5, 6 reais e rende, assim, uma eternidade. Então vamos lá, eu vou aplicar o olhinho no lugar e o outro. Eu não quero que ela fique só com a entretela, porque ela não é forte o suficiente para segurar. Ela vai sair. Ela é só mesmo pra gente. Essa entretela, ela é usada para isso. Quando a gente vai dar uns pontinhos na peça que a gente está aplicando. Ela não é permanente. Então, o que eu vou fazer? Com a linha preta de costura, eu vou dar uns pontinhos na volta inteira do olhinho. Nós vamos deixar o olhinho bem preso. Vai poder ir para a máquina de lavar, a criança vai poder colocar na boca que a peça não vai sair. Eu falo que a criança pode colocar na boca porque a criança, né? Tudo que pega na mão leva à boca. Então, tô dando, olha, os pontinhos, a voltinha inteira do olhinho. Nem vai ficar imperceptível esses pontinhos. Opa. Aqui, ó, só pra eu comprovar pra vocês que o que eu tô falando procede. Saiu o olhinho, ó. Só de eu manusear. Deixa eu colocar aqui. E agora a gente vai pregar o outro. Ó. Coloco a mão pela abertura que a gente deixou, né? Da freninha.
E agora nós vamos colocar as anteninhas dela. A gente vai colocar a mão, tá? A gente vai colocar a mão. Aquilo que eu falei, a gente colocou, né, uma parte do cabinho da antena para dentro. E agora a gente vai vir aqui, olha, a gente vai posicionar aqui com a linha também de costura vermelha, da cor, né, do tecido que a gente tá usando. A gente vai colocar. Então, olha, primeiro eu faço assim. Tô deixando um dedo de margem aqui e ela vai ficar atrás da orelhinha, para trás da orelhinha. Então, o que que a gente vai fazer? Primeiro eu vou costurar para trás, mas eu vou pegar a parte da frente. Ó, tá vendo a parte... aqui é a parte da frente da anteninha, mas eu tô costurando ela para trás, que é pra a costura, olhando de frente pra nossa girafinha, ela ficar imperceptível, tá? Ela vai ficar invisível, não vai dar pra ver. Então, ó, eu vou até colocar um alfinetinho aqui, por quê? Porque esse tecido aqui, ele é duplo, correto? Ele é duplo. Olha, eu prendi com um alfinetinho aonde eu vou querer costurar essa antena. Então, é mais ou menos um dedo da borda e para trás da orelha. Eu coloquei aqui, cuidado para não pegar os dois tecidos, né? A gente tem que lembrar que tem dois tecidos aqui. Então, o que que eu vou fazer? Só para mostrar aqui. Eu estou pegando a parte da frente do pescocinho da antena, estou costurando aqui para trás, para a costura não aparecer no rostinho aqui da nossa girafa. Então, se a gente olhar de frente para a bichinha aqui, a gente não vai ver a costura. Eu vou mostrar para vocês, ó. Então, eu tô costurando aqui para trás, mas pegando a parte da frente da anteninha. E você faz um pontinho bem justinho, tá? Não deixa assim, muito... Deixa eu tirar o alfinete que eu quero mostrar pra vocês. Olha, não dá nem pra ver que foi costurado. E agora, a gente vai fazer o quê? A gente vai colocar ela assim, de pezinho. E a gente vai costurar ela... a parte de trás, né? No tecido. Aí nem que apareça um pontinho sequer, assim, um que seja, não tem problema, porque não tá de frente, né, pra quem tá vendo a peça. Mas a gente vai fazer de um jeitinho que não apareça. Então, a gente coloca aqui, e aí a gente vai prender, ó, pegando um pedacinho do tecido e um pedacinho da anteninha. Eu vou costurar a volta inteira. E aí eu venho mostrar pra vocês como é que ficou. Olha, eu costurei a primeira antena. Então, só quero mostrar pra vocês como que eu fiz. Que vocês vão perceber que não dá quase pra gente verificar aqui que foi costurado. Ó, não aparece nenhum pontinho. E aqui também, ó, passa batido. E se você colocar ela assim, ó, ela vai ficar de pezinho, tá? Mesma coisa com essa. Então, eu vou colocar aqui, mais ou menos um dedo daqui. Vou colocar ela aqui. Então, ó, um alfinetinho só para conseguir dar o primeiro pontinho
2 tecidos, vamos pegar um só. Deixa eu ver. Pronto. E agora eu vou costurar. Terminando essa costura, tá pronta a nossa fronha do travesseirinho de pescoço. Então eu só vou terminar de costurar ela e aí eu volto pra gente colocar o travesseirinho aqui. Então, ó, eu tirei daquela capinha que eu trouxe de modelo, eu tirei o travesseirinho que eu fiz. Então, só pra vocês verem, ó. Ele tá inteirinho costurado. Eu deixei aqui um espacinho em aberto, enchi ele todo, e aí eu fechei aqui esse espaço. Agora o que nós vamos fazer? A gente vai trocar de almofadinha. O bebê sujou, a criancinha sujou esse aqui, eu vou colocar esse. Então o travesseirinho tá aqui, e agora nós vamos colocar na fronhinha que a gente fez. Com muito cuidado, só lembrando, como ele é feito de fibra, né? Ele vai se amoldando. A fronhinha, ela é justinha, porque a gente quer que fique no formatinho, aqui no caso da girafa. Então não pode ser largo, que nem uma fronha de um travesseiro normal, que ela é bem maior. Então aqui a gente vai, com jeitinho, com a ajuda do nosso palitinho e da própria mão, colocar dentro da fronhinha que a gente fez. A gente sempre começa colocando na parte que está o transpasse está para trás, para dentro, tá? Que é mais fácil de colocar ele primeiro e depois esse que o transpasse está para fora. Então eu vou bem calmamente colocar e eu volto com ele já prontinho, tá bom? Pronto, tá aqui a nossa outra girafinha. Eu gosto, para finalizar mesmo, eu gosto de colocar uma pintinha branquinha no olhinho, para não ficar esse olhar meio estatelado, sabe? Meio de espanto. Então, eu pego a tinta para tecido branca e eu venho aqui no olhinho e coloco um pinguinho. Pode ver que fica com outra aparência. Parece que o bichinho tá expressando algum sentimento. Quando a gente deixa só o preto, ai, não sei, eu não gosto. Então eu faço só mesmo para dar um toquezinho. Se você não tiver a tinta, você pode fazer tipo um bordadinho. Dar alguns pontinhos no mesmo lugar, sabe? Com a linha branca de bordar. Faz o mesmo efeito. Mas eu acho que fica com outra aparência. Olha, eu espero de verdade que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Para aquelas que estão acessando o canal pela primeira vez, espero que vocês tenham gostado também da aula, que vocês se inscrevam no canal, comecem a assistir as aulas futuras e pode até acessar as aulas que passaram, né? Afinal, a gente já tem quase 80 aulas no canal. Eu gosto de receber os comentários de vocês, então se vocês quiserem mandar alguma sugestão, alguma dica, tiver alguma dúvida, é só falar comigo, ok? Eu lembro sempre que tudo que é feito à mão é único e é inesquecível e que toda terça e sábado tem aula nova no canal. Eu conto com a tua presença na próxima aula. Um grande beijo para todas.